gente, tudo bem? Nós estamos aqui para mais um vídeo sobre os nossos assuntos. Nós já finalizamos praticamente tudo, nós já vimos em sala de aula. E algumas pontuações ficaram para que nós conversássemos agora com o fim para que vocês façam a prova assim que possível. Então, antes de mais nada, eu gostaria de solicitar, de pedir para vocês que vocês assistam o vídeo aula do nono ano, o primeiro vídeo aula do nono ano, que fala sobre as figuras de linguagem. Porque na página 105 de vocês é tratado sobre as figuras de linguagem dentro de um texto narrativo, que é metáfora, comparação, personificação e onomatopeia, presentes no texto narrativo e nas HQs, que também são textos narrativos, só que são textos verbais e não verbais, juntos dentro de um gênero que é a tirinha, HQ e mangás. Então, por favor, assistam o vídeo, o primeiro vídeo do nono ano, com o fim de resolverem as atividades da página 101 até a página 105. Qualquer dúvida, vocês podem estar me procurando na plataforma, no aplicativo, e nós estaremos resolvendo essas questões. Tudo bem? Então, vamos começar a aula de hoje. Lembrando que nós estamos usando o primeiro livro, por enquanto, do sexto ano. Agora, nós vamos conversar sobre as formas nominais do verbo. Estão presentes na página 67 do livro de vocês, em um quadro conceituando. Então, nós vamos conversar sobre como as formas nominais do verbo se comportam. As formas nominais do verbo são aqueles que podem desempenhar também a função de um nome, substantivo ou adjetivo. E elas são o infinitivo, gerúndio ou particípio, e não apresentam flexão de tempo, modo e pessoa. Essas formas assumem em muitos contextos a função de nome, que no caso é o substantivo e o adjetivo nesse momento. Então, quando nós falamos das formas nominais do verbo, nós falamos do verbo que não é pessoal, que não pode ser conjugado, que assume esse valor nominal. Começando pelo infinitivo, que são terminados em R, AR, ER e IR, assumem a função de substantivo em muitos contextos. Então, quando nós falamos do infinitivo, ele pode ser impessoal, que exprime a significação do verbo de maneira imprecisa, indefinida, podendo apresentar o valor de um substantivo e sua terminação sempre em R. Por exemplo, estudar, amar, falar, comer. Ou ele pode ser pessoal, que é conjugado de acordo com as pessoas do discurso. Na primeira forma do infinitivo, que é impessoal, não tem como saber quem está executando essa ação. Quem é a pessoa? Eu, tu, ele ou ela e assim por diante. Não temos como saber se é a primeira, segunda ou terceira pessoa do singular ou do plural. Já na forma pessoal, é conjugado de acordo com as pessoas do discurso. É importante eu estudar, é importante tu estudares, é importante ele estudar, é importante nós estudarmos. Nesse caso, está sendo conjugado, mas ele tem o valor de infinitivo como nome quando ele não é conjugado. O gerúndio, ele apresenta o resultado do processo verbal. Sua terminação é em NDO. Lembrando que o infinitivo é terminado em AR, ER e R. E o gerúndio é terminado em NDO. Estudando, amando, falando, dá uma ideia de continuidade de movimento, de uma coisa que vai acontecendo. É diferente do infinitivo. Apresenta o resultado do processo verbal. Sua terminação é em NDO para as três conjugações. Não estando numa locução verbal, tem valor de advérbio ou adjetivo. Por exemplo, estudando, aprenderá mais. Estudando, ou seja, com estudo, aprenderás mais. Alunos falando atrapalham a aula. Falando significa falantes.
Eles são falantes, os alunos falantes, um adjetivo nesse caso, atrapalham a aula. O particípio também apresenta o resultado de um processo verbal. Suas terminações são dos e das. Bom, eu espero que vocês tenham compreendido o conceito de verbos na forma nominal. E, por gentileza, façam... por gentileza não, façam, é ordem. Então, tu corta, tá? Eu espero que vocês tenham compreendido os conceitos das formas nominais do verbo e façam as atividades que vão da página 63 à página 67 e as atividades entre a página 113 e 116. Lembrando, gente, que tudo isso que nós estamos fazendo agora é revisão do que nós já vimos em sala de aula. Então, se vocês tiverem dúvidas ainda, vocês podem estar me procurando, que nós vamos estar tirando todas essas dúvidas. Fiquem bem, se resguardem e espero ver vocês logo, logo. Eu estou com saudade.